eu trabalhei e que acho que gostaria de comentar aqui foram os injetáveis, né, que são no caso dos injetáveis eu nem vou falar tanto, mas foi aquele que desencadeou toda essa discussão também sobre a ausência da menstruação, porque a progesterona injetável no músculo que pode provocar efeitos por mais de 90 dias, né? E os implantes subcutâneos que foram também desenvolvidos por esse médico que eu estudei, num contexto no qual a indústria farmacêutica não estava, né, importante dizer, interessada, porque década de 60, 50 ainda não havia, né, esse efeito da supressão da menstruação ainda não era desejável mercadologicamente, quer dizer, não seria um produto possível para a época, né? Então o financiamento era basicamente via as agências internacionais, Population Council, Organização Mundial da Saúde, várias outras instituições que injetavam dinheiro para que pesquisas científicas fossem feitas para desenvolver essas tecnologias. Então, no caso dos implantes, eu acho que é um caso muito interessante, porque não foi, no caso do Brasil, né, principalmente, porque foi a técnica que o Elsymar Coutinho adotou e que utiliza até hoje, né, com as suas pacientes em várias cidades do Brasil, né. Então, vou falar muito rapidamente sobre eles. Os implantes são cápsulas de silicone, mais ou menos desse tamanho, que são recheadas, né, pelos hormônios sintetizados, que são comprados de laboratórios nessa forma mais crua, né, em pó, né. O Elsymar Coutinho tem um laboratório em Salvador, no qual ele produz esses implantes, né, trabalha com 3 ou 4 substâncias diferentes. E na época, o que se pesquisava era a possibilidade de implantação, né, para mulheres, a partir com o uso de 5 tabletes, 5 implantes, por um período de 3 a 5 anos. Né? E aí, bom, enfim, teve muito financiamento para que essas pesquisas fossem feitas, e uma formulação que derivou dessas pesquisas iniciais foi o chamado Norplan, que é essa configuração, né, de 5 cápsulas com a substância levonorgestrel, que é um derivado da progesterona, que tem uma liberação que é relativamente contínua, mas, ao mesmo tempo, incontrolável, né? Assim, ela é uma liberação contínua, mas que pode acontecer em ritmos variados, né? Dependendo da sua própria inserção no corpo. O que aconteceu no Brasil foi que, no momento de tentativa de implementação desse produto no mercado, né, teve uma reação muito forte dos grupos feministas, porque esse tipo de tecnologia, evidentemente, pressupunha um tipo de relação entre as pacientes e os médicos de absoluta subordinação à técnica de inserção e retirada, né, e, ao mesmo tempo, a falta de autonomia das usuárias, né, com relação a esses procedimentos e ao próprio uso, né. Então, ele foi proibido, as pesquisas foram proibidas, pesquisas que foram realizadas, teriam sido realizadas aqui na Unicamp, foram proibidas, e, desde então, essa formulação do Norplan não foi aprovada, e ele não existe como produto no mercado brasileiro. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, uma outra formulação estava sendo apresentada, que é o Implanon, que é que, no caso, é um bastonete só de silicone, para ser usado por um período um pouco inferior, de até 3 anos, né?
Elcimar Coutinho, contudo, continuou produzindo esses implantes no seu laboratório e trabalha até hoje com eles, com as suas pacientes, mas num tipo de formulação distinto que passa necessariamente por consultas individualizadas com ele e com alguns médicos da sua própria equipe, né? E nessas consultas em que ele, de certa maneira, acessa, né, o desejo das pacientes, que não necessariamente tem a ver com contracepção, pode ter a ver com reposição hormonal, com ausência de libido, enfim, com reposição hormonal masculina, né, problemas de disfunção erétil, enfim, todos os tipos de queixas associadas à endocrinologia reprodutiva masculina e feminina, e o tratamento é feito através do uso desses implantes, né? Quer dizer, uma relação que passa por circuitos diferentes daqueles da indústria farmacêutica, que acabou mobilizando essa técnica dos implantes de uma forma mais generalizável, que pudesse ser, inclusive, reproduzida mais facilmente aos médicos que passam por um processo de familiarização, de educação sobre essas substâncias nos contextos dos congressos médicos, né, onde eles são apresentados aos novos métodos, enfim, e os resultados das pesquisas clínicas que são feitas sobre essas substâncias, e também nas rápidas visitas daqueles representantes farmacêuticos que vocês, se foram alguma vez ao médico, já devem ter visto, que vêm com suas maletas, seus folhetos, entregam, mostram e tal. Então, tem toda essa rede de relação entre a indústria farmacêutica e os médicos, que é um dos planos possíveis, né, no qual ocorre esse engajamento, né, dos implantes produzidos via laboratórios farmacêuticos para uso como consumo dentro da indústria. Então, estou falando, nesse caso, do Implanon, né? E tem um contraponto possível, que é esse tratamento mais individualizado, que é feito por Elcimar Coutinho nos seus consultórios, e que passa por uma espécie de individualização do caso, né, e de combinação das substâncias que ele produz e de prescrição, né, do tipo de hormônios ao qual aquela paciente ou aquele paciente é submetido, a partir, claro, também de uma análise dos próprios dados sobre a quantidade de hormônios no sangue, enfim, é uma espécie de expertise que ele possui quase que de forma exclusiva. Tem alguns poucos discípulos que aproveitam dessa técnica artesanal, de certa maneira, que ele acabou desenvolvendo, né? Então, acho que são duas situações diferentes nas quais essa técnica dos implantes com hormônios aparecem, né, no contexto que me interessa, e que eu acho que propõem algumas questões interessantes, no sentido em que falam, né, da relação entre substâncias, pessoas, em situações bastante diferentes, né? Elcimar Coutinho, ao propor esse tipo de técnica, que provoca, né, evidentemente, a supressão dos sangramentos menstruais, justifica como ele resolveu aquele impasse inicial para voltar, né, que foi desviado, né, pelos elaboradores da pílula ao provocar aquela interrupção que provoca os sangramentos, porque esse tipo de tecnologia não tem esse efeito, né?